O técnico Roger Machado que ganhou uma nova grata surpresa nos treinos. Nesse vídeo eu quero te falar sobre o zagueiro canhoto de 20 anos que vem se destacando muito. Além disso, quero te falar também sobre um bastidor sobre René e realmente a possibilidade dele ser improvisado na zaga. Quero te falar também sobre mais uma venda e mais um dinheiro que está chegando aos cofres do Internacional. E falar sobre Alisson, jogador que pode ir para o Bayern de Munique e também pode pingar mais um valor para o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional. Nesta terça-feira o Inter se reapresentou no CT Parque Gigante às 13h30 da tarde, por baixo de muita chuva aqui em Porto Alegre. Foi uma atividade onde os titulares ficaram apenas na academia fazendo um trabalho regenerativo e os reservas, jogadores não relacionados, jogadores da base, fizeram um trabalho no campo. Ou seja, um primeiro treino ainda bem pouco intenso em relação ao de amanhã, que vai ser aí sim já com titulares. Inclusive o treino de amanhã que está marcado para as 10 horas da manhã, vai ter entrevista coletiva do lateral direito Bruno Gomes e vai ser um treino aberto com a presença de quase todos os jogadores, com a exceção de jogadores que estão no departamento médico ou jogadores que ainda precisam melhorar a sua questão física, caso do Fernando, do Vitão ou até mesmo do Alan Patrick. Mas o que eu quero começar aqui te falando é primeiro sobre uma informação de bastidor sobre o René. René, que hoje é lateral esquerdo do Inter, deve deixar o Colorado no fim dessa temporada, já que tem contrato terminando e não vai renovar o vínculo com o Internacional. Inclusive já procura um novo clube para 2025, mas ainda é um atleta que vai ser utilizado por Roger Machado até o fim da temporada. Só que agora pode ser utilizado em uma nova função, como zagueiro pela esquerda. O Internacional hoje sofre nesta posição, tem a lesão do Gabriel Mercado, que sabe sei lá Deus quando volta. O Rogel é um jogador que só deve voltar no Clássico Grenal. Além disso, o Inter também não deve ter à disposição, por exemplo, jogadores. O Fernando é um cara que faz a volância, mas é um jogador que horas até pode ser ali deslocado para essa função. Anteriormente, o Bruno Gomes foi vendido para os Emirados Árabes, o Robert Renan também foi vendido para a Arábia Saudita. O Vitão é um jogador que a gente não teve aí no parecer do departamento médico. E o René e o próprio Roger Machado confirmou isso na última entrevista coletiva na vitória por 3-1 contra o Vitória, que o René pode ser improvisado naquela função. O René ou até mesmo o Fernando. Ou seja, na partida contra o Corinthians, ainda a tendência é de uma manutenção da zaga com o Cleiton Sampaio e Vitão. Nenhum desses dois jogadores estão pendurados, então não tem riscos deles ficarem de fora do Grenal, a não ser que o Vitão ou o Cleiton acabem se machucando, aí pode bater na madeira para essa situação não acontecer. E aí pensa no Grenal, o Rogel já deve estar à disposição, mas algo que também o Roger Machado vem trabalhando e pensando é improvisar o René na zaga como um cara pela esquerda, porque ele é canhoto, é um lateral esquerdo com um cacuete um pouco mais defensivo, é um jogador que também tem uma certa altura, tem mais de 1,80 m, então até que faria um certo sentido, mas a gente sabe todas as limitações do René e o fato de ele ser um jogador que também está muito queimado com a torcida do Internacional. Outra situação que eu quero falar agora para vocês é sobre um outro zagueiro, um outro cara que também vem ganhando espaço com o Roger Machado, que seria nada mais nada menos o Vitor Gabriel, que é um zagueiro de 20 anos de idade, um zagueiro que chegou nessa temporada, no começo dessa temporada pro Inter, vindo da equipe do Sport, é um jogador que é canhoto, é capitão inclusive do time sub-20 do Internacional e é um jogador que neste momento vem agradando muito o Roger Machado nos treinos. Tem dois zagueiros que o Roger chamou da base do sub-20 pro profissional, que é o Vitor Gabriel e também o Pedro Cauã. Esse Pedro Cauã, inclusive, é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Diferença do Vitor Gabriel pro Pedro Cauã. O Pedro Cauã é um atleta um pouco mais alto, um atleta com um pouco mais de envergadura e é destro, diferente do Vitor Gabriel, que é um canhoto.
O Vitor Gabriel não tem passagens pela seleção de base, na verdade o Pedro Cauã também não tinha, foi a primeira vez que ele foi convocado agora nesta última convocação da Sub-20. Mas o fato é que o Vitor Gabriel é um jogador que vem agradando muito o Roger nos treinos, inclusive no treino dessa terça-feira foi um cara que ganhou algumas oportunidades, já que os titulares ficaram na academia, e o próprio Roger também na última entrevista coletiva disse que o Vitor vai ganhar oportunidades, porque agora ele é o único canhoto dentro do plantel do Internacional. O Inter não tem outro zagueiro canhoto. O Inter tem caras que jogam ali pelo lado esquerdo, como o Vitão, que fez toda a base pelo lado esquerdo, ou Cleiton Sampaio, que jogou, segundo ele mesmo, durante toda a sua parte na Europa também pelo lado esquerdo, mas ainda assim são jogadores destros, né? As únicas opções que o Roger teria de jogar ali com o pé esquerdo no lado esquerdo da zaga seria o Vitor Gabriel, que é o atleta de origem na área de zagueiro, ou improvisar o René, que também seria um canhoto. São as duas opções caso o Roger quisesse um atleta com cacuete de atuar pelo lado esquerdo 100%. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é sobre um dinheiro que chegou para o Internacional, mas uma verba. A verdade é que o Inter nessa temporada já bateu a sua meta orçamentária de vendas. O Inter já fez os 135 milhões de reais que precisava para fechar o ano de maneira sem preocupações de atrair salários ou dos seus cumprimentos. O Inter teve grandes vendas nessa temporada, o Inter ainda no fim do ano, começo desse ano, vende o Johnny, também na metade desse ano tem a venda do Maurício, a venda do Fabrício Bustos, a venda agora também do Igor Gomes. Ainda no começo da temporada o Inter teve a venda do Pedro Henrique para a equipe do Corinthians. Além disso, o Inter também ganhou mais algumas verbas no que se diz respeito a já projetando a temporada que vem, como o Johnny, que pode ir para o Tottenham, e o Inter tem esta porcentagem. Na metade desse ano o Inter também conseguiu a taxa de vitrine do Robert Chenan, ou seja, o Inter conseguiu bastante valores. E agora o Inter acabou de conseguir mais um valor, que é da venda do atacante Vinícius Melo. Se tu for lembrar desse atacante, é um cara que lá em 2021 com Miguel Ángel Ramírez chegou a jogar alguns jogos, era um atleta da equipe sub-20 que tinha muita projeção. A gente colocava ele ali numa projeção que hoje é do Ricardo Matias, de um centroavante que naquela época tinha 18 anos, que estava surgindo muito bem. E hoje o Vinícius Melo tá com 22 anos, é um atleta que lá em 2021 ainda tinha sido vendido naquela época por Charlotte dos Estados Unidos. O Inter naquela época tinha conseguido cerca de 2 milhões de dólares. Depois do Charlotte ele tinha ido para um time da Sérvia, que é esse time aqui que eu não vou pronunciar, mas é um time da Sérvia. E agora ele foi para um time dos Emirados Árabes por cerca de 2 milhões de euros, ou seja, por cerca de 12,1 milhões de reais, que é para a equipe do Al Jazeera. O Internacional, que como é o clube formador do Vinícius Melo, tem o bônus de solidariedade da FIFA, ou seja, o valor que gira em torno de 2,5% a 5% dessa negociação. Ou seja, o Internacional tem cerca de 5% desses 12 milhões de reais. Ou seja, o Inter ganhou aí quase 1 milhão de reais com esta negociação do Vinícius Melo, graças ao bônus de solidariedade da FIFA. E lembrando, no fim deste ano, metade do ano que vem, o Inter também pode ver mais um valor importante de um atleta que não está no Internacional, que é o Alisson, que tem possibilidade de ir para a equipe do Bayern de Munique. O Bayern está procurando um substituto pro Manuel Neuer e o Alisson aparece com essa possibilidade de ser um goleiro que pode acabar indo para o Bayern. O Inter também ganharia aí nessa negociação o bônus de solidariedade da FIFA, que seria de 5%. O Alisson, quando foi da Roma para o Liverpool lá atrás, em 2018, o Liverpool naquele momento gastou 62 milhões de euros, 278 milhões de reais na época, para contratá-lo junto à Roma. E naquela época o Inter já ganhou 5% desta negociação. E agora ele tem contrato até 26, ou seja, não pode sair de maneira gratuita do Liverpool, e é um atleta que, se ir para o Bayern, vai ser em valores parecidos, no mínimo 60 milhões de euros, e aí o Inter teria 5% desta negociação, tá bom? Então esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa as notificações. Um abraço, valeu, falou e fui!